Bom dia, queridos irmãos. A paz do Senhor Jesus esteja em seus corações. Hoje, domingo do Senhor, dia 7 de março, estamos aqui mais uma vez em Escola Bíblica Dominical. Estudaremos hoje a lição número 9 de uma revista maravilhosa que fala acerca do pentecostalismo nos dias atuais, a doutrina do Espírito Santo nos dias atuais. E temos visto até aqui que o Senhor tem nos mostrado que a ação do Espírito Santo continua em nosso meio. Precisamos ser uma igreja voltada aos princípios de Deus, uma igreja forte, uma igreja unida, uma igreja onde o Espírito Santo de Deus tem a liberdade para agir. E a igreja do Senhor sou eu, é você. Por isso, nessa manhã, abra seu coração, deixe o Senhor falar contigo. Estaremos estudando algo muito importante, falando acerca do fervor espiritual, de uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Oremos ao Senhor. Pai de amor, querido Deus, te louvamos, te agradecemos por essa oportunidade maravilhosa que o Senhor está nos concedendo de estarmos juntos estudando a Tua palavra. Estarmos juntos, Senhor, mesmo distante. Obrigado pela tecnologia. Obrigada, Senhor Jesus, porque sabemos que o Senhor tem nos ajudado em tudo até o momento atual da nossa vida. O Senhor se faz presente em nosso meio quando te buscamos, quando te queremos, Senhor. Por isso, em nome de Jesus, tenha a primazia nesta aula. Fala, Senhor, conosco, porque é através da sua palavra que somos alimentados, somos corrigidos, Senhor. Somos direcionados a um viver que alegre o teu coração, Senhor. Usa-me conforme a tua vontade, Senhor. Nos dê uma manhã, nos dê um dia abençoado na tua presença, no nome santo de Jesus. Amém. Antes de fazermos a leitura bíblica em classe, convido todos os irmãos a louvar o Senhor, adorar o Senhor, com o hino da harpa cristã número 186, de valor em valor. Louve ao Senhor com a nossa irmã Débora.
graças ao nosso Deus, que nós venhamos a viver exatamente assim, queridos, de valor em valor, seguindo a Jesus, porque Ele é o nosso maior exemplo. Convido você a abrir a sua Bíblia ou a sua revista para estarmos juntos fazendo a leitura da carta de Paulo à igreja em Éfeso, capítulo 5. Estaremos lendo o versículo 15 a 21. E diz assim a palavra do Senhor: Portanto, sejam cuidadosos em seu modo de viver. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nestes dias maus. Não ajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si e louvando o Senhor de coração com música. Por tudo, deem graças a Deus, o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Louvado seja o Senhor pela sua santa palavra. Nós estaremos estudando esses versículos tão importantes que Paulo direciona a igreja de Éfeso a viver e que o Senhor nos direciona hoje a viver. Lembrando que aqui o Senhor fala através do apóstolo Paulo para que a gente aproveite ao máximo todas as oportunidades nestes dias maus. Ou seja, já observamos aqui uma característica, né, da vivência, né, dos cristãos da igreja de Éfeso. Eles não estavam passando por um momento fácil, eles estavam passando por dias maus. Queridos, nós podemos trazer e contextualizar em nossos dias hoje, porque também não estamos vivendo dias fáceis. Mas o Senhor fala hoje comigo e fala contigo. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades, porque o tempo, o Kairos, é do Senhor. Ele tem um controle de todas as coisas em suas mãos. Aleluia. E na lição de hoje nós estaremos falando acerca de viver o fervor espiritual. O que seria isso? Seria exatamente falar de uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Então essa frase muitas vezes é confundida, né, com o batismo do Espírito Santo. Mas o Senhor nessa manhã quer nos incentivar, quer nos mostrar, quer nos direcionar a uma vida cheia do Espírito Santo. O autor da lição, do livro, pastor Ezequias Soares, diz que a frieza espiritual revela-se na ausência da observância das disciplinas devocionais comuns a todo o cristão. Então, diferente do fervor é a frieza. Mas nessa manhã, o Senhor declara sobre a minha vida, sobre a sua vida, uma vida de fervor, uma vida de plenitude, uma vida cheia do Espírito Santo. É isso que Ele busca em mim, é isso que Ele busca em ti, é isso que Ele busca na sua igreja. Mas o autor está falando que quando nós deixamos de observar, deixamos de viver, deixamos de lado algumas disciplinas devocionais, ou seja, que devem fazer parte da do nosso dia a dia, deve ser um hábito em nossa vida, é comum que o cristão ele comece a se desviar dos caminhos do Senhor. É comum que a chama do Espírito comece a se apagar. Ou seja, ele está dizendo para mim e para você que existem, né, disciplinas devocionais, ou seja, existem hábitos cristãos que nós não podemos deixar de fazer. E quando a vida espiritual perde a sua vivacidade,
A vida moral tende então a sofrer consequências degenerativas. Por quê? Porque é a ação do Espírito Santo em nós que nos torna pessoas melhores. É a ação do Espírito Santo de Deus em nós que molda o nosso caráter. Então, quando deixamos de ser dirigidos pelo Espírito Santo, quando deixamos de buscar o Espírito Santo em nossas vidas, quando nos afastamos daquilo que o Senhor diz que é essencial para nós começamos a viver uma degeneração da nossa vida espiritual, uma queda na nossa vida espiritual, uma frieza na nossa vida espiritual. E isso traz consequências nos nossos atos morais. A lógica, então, que permeia a nossa vida espiritual é simples. Se há fervor espiritual, há então desejo pelas coisas de Deus. Se há uma frieza espiritual, há então um desejo e uma supervalorização das coisas carnais. Ou seja, quanto mais eu me aproximo do Senhor, mais eu vou desejar as coisas do alto, mais eu vou querer viver uma vida com Ele, mais eu vou buscar a santidade em minha vida, mais eu vou aquecer a chama do Espírito em mim. Agora, quando eu me afasto de Deus, quando eu permito, viver as coisas da carne, as coisas do mundo, tudo aquilo que o mundo proporciona, que é carnal, eu começo a me afastar do Senhor e a supervalorizar as coisas da carne. Eu começo a dizer que não tem nada a ver, eu começo a dizer que o Senhor está comigo em qualquer lugar que eu vá, que o Senhor, Ele perdoa em qualquer momento que eu esteja na minha vida. E, de fato, o Senhor perdoa quando nós estamos inclinados a sermos consertados por Ele. O Senhor perdoa quando, de fato, queremos mudar a nossa vida. E Ele é um Pai de amor, Ele é um Pai que abraça, que acolhe o filho arrependido de seus pecados. Ou seja, Ele não se lembra mais dos pecados que cometíamos, mas Ele espera de cada um de nós é que daqui para frente a gente viva uma vida de plenitude, uma vida de aproximação das coisas do alto, uma vida onde a gente reflita verdadeiramente a glória de Cristo em nós. Então, Paulo ele já começa a dizer: sejam cuidadosos com seu modo de viver. Na versão da Almeida Corrigida, vede prudentemente como andais. Então, aqui a gente tem a tradução da NVT e temos a tradução da ARC. Então, ou seja, o que Paulo está querendo dizer para nós, o que o Senhor nos direciona? Você quer viver uma vida de insensato ou você quer ser sábio? Você quer continuar vivendo uma tolice, uma vida de tolo, ou você quer viver a sabedoria de Deus? Então, nós precisamos ser cuidadosos com o nosso modo de viver. Deus hoje faz um alerta a cada um de nós. Olhe para a vida que você está vivendo. Se é uma vida que me agrada, persevere, continue. Agora, olhe para a vida que você está vivendo. Você está vivendo situações onde você está como um homem tolo, como uma mulher tola, insensata. Mude a forma como você está vivendo. Busque mais a mim. Então, viver o fervor espiritual é exatamente quando ocorre a ebulição do Senhor no nosso espírito. E como que ocorre então essa ebulição? O apóstolo Paulo, nesses mesmos versículos que lemos, ele nos dá um caminho a seguir. Ele nos mostra algumas diretrizes para que a gente seja cheio do Espírito Santo de Deus. Então, por exemplo, o que a gente vai se aprofundar nessa lição é que a gente precisa remir o nosso tempo, então aproveitar ao máximo as oportunidades. Paulo fala em relação às ações insensatas, impensadas, e ele deseja que nós, cristãos, cheios do Espírito Santo, a gente verdadeiramente busque a vontade de Deus na nossa vida, não saia atropelando
né, e fazendo as coisas conforme a nossa vontade, mas sim vivendo o tempo de Deus, vivendo as oportunidades que Deus nos dá, vivendo de forma que agrade ao Senhor todo o tempo, cumprindo a vontade dele em nós. Outra coisa que Paulo fala também, orientando os Efésios, e o Senhor nos orienta hoje, é a importância, né, de não se embriagar com vinho, mas ao contrário, estar cheio do Espírito. Ele faz, né, esse contraste. E esse contraste, ele está presente em Atos 2:4, né, quando a plenitude do Espírito, o batismo do Espírito Santo, cai sobre aquelas pessoas que estavam ali buscando ao Senhor, necessitando algo especial da parte de Deus para que o Evangelho continuasse sendo pregado e levado a toda a criatura. E eles são batizados no Espírito Santo e alguns falam, eles estão como que beberam mosto, ou seja, eles estão como se tivessem embriagados. E ali, de fato, eles estavam embriagados no Espírito, eles estavam tomados de uma alegria plena, porque eles estavam sendo completos através do batismo do Espírito Santo, preparados, né, através do batismo do Espírito Santo para levar e anunciar as boas novas de salvação. E aqui Paulo faz exatamente esse contraste, ou seja, ele diz, não é para você ficar se embriagando com as coisas desse mundo, com vinho, perdendo a noção do certo e do errado, mas é para você se embriagar do Espírito, porque o que o Espírito promove em nós, quando nós estamos sendo cheios, transbordantes do Espírito, é essa alegria que inunda o nosso coração, que nada nesse mundo pode promover. Nada nesse mundo. O dinheiro não compra a alegria que só o Senhor pode dar. Os bens dessa terra não compram a alegria que só o Senhor pode dar. Né? As conquistas pessoais não promovem essa alegria que só o Espírito Santo de Deus pode dar. Então, é a alegria do Espírito, é a plenitude de felicidade. E Paulo vai adiante, fala que nós devemos cantar salmos, cantar hinos, cantar cânticos espirituais, louvando ao Senhor todo o tempo. Então, esse é o reflexo da alegria constante de estar cheio do Espírito Santo. Louvando ao Senhor de todo o coração com música. Nós falamos acerca de adoração já. Nós já falamos acerca de prestar culto ao Senhor. Então é uma entrega. São lábios que adoram. Né? São bocas que se abrem para louvar, adorar e bendizer o nome do Senhor. E ele fecha, né, esses versículos falando acerca de dar graças ao Senhor em tudo. Ou seja, em todo o tempo, seja o que o Senhor nos entregar, nós precisamos dar graça. Paulo fala acerca de dias maus. Então, se nós estamos vivendo um momento de dias maus, sejamos gratos por tudo. Se aos nossos olhos parece ser pouco, demos graças. Se o Senhor mandar fartura, demos graças. Em todo tempo, nós vamos dar graças ao Senhor por tudo aquilo que Ele esteja fazendo conosco. E ele termina, né, citando o versículo 21, sujeitando-os uns aos outros por temor a Cristo. Ou seja, o temor ao Senhor, o respeito ao Senhor, a adoração ao Senhor promove uma sujeição entre uns e os outros. Ninguém é maior do que ninguém, nós somos todos iguais perante ao Senhor e devemos nos sujeitar, sim, como igreja de Cristo, uns aos outros. E estaremos estudando, então, né, tudo acerca do fervor espiritual nessa lição de número 9. Tópico 1. A importância da devoção pela palavra e oração. Vemos aqui duas disciplinas devocionais importantíssimas para o crescimento da vida cristã. São práticas ensinadas pelo próprio Deus, que quer ter um relacionamento com o seu povo, que quer falar com o seu povo, que quer ouvir o seu povo, que deixou palavras de ensinamento para o seu povo, uma lei para o seu povo,
Ou seja, essas práticas elas são imprescindíveis para o nosso crescimento. E também são eficazes quando são acompanhadas de humildade, de prudência e de sabedoria. Então, o crente, o cristão, ele precisa ser humilde, ele precisa ser prudente, ele precisa pedir sabedoria de Deus. E não existe vida espiritual sem oração. A falta de oração na vida do cristão promove frieza espiritual. Nós precisamos clamar ao Senhor. Nós precisamos viver uma vida de oração constante. Nós precisamos orar sem cessar. E a oração, segundo a declaração de fé das Assembleias de Deus, é o ato consciente pela qual a pessoa dirige-se a Deus para se comunicar com Ele e buscar sua ajuda por meio de palavra ou pensamento. Ou seja, quando oramos ao Senhor, cada palavra, cada pensamento são expressos falando acerca daquilo que está em nosso coração. E de uma maneira humilde nos inclinamos àquele que pode nos atender, que pode nos ajudar. A oração é uma das bases do cristianismo, expressa total dependência ao Senhor. Ou seja, quando nós oramos ao Senhor, quando nos inclinamos a Ele, nós declaramos a Ele: Senhor, estamos falando contigo, porque nós cremos que o Senhor está nos ouvindo. Senhor, nós falamos contigo, porque sabemos que é do alto que vão vir as nossas respostas, as nossas soluções, as soluções para aqueles problemas que às vezes nós não vemos. E nós, no nosso dia, hoje, nós temos visto um grande mover de Deus como resposta das nossas orações. O Senhor tem se feito presente, tem mostrado para nós que Ele ouve as nossas orações. Assim como Jesus tinha o hábito de orar, nós precisamos orar como Jesus orava. Então, em Lucas 6:12, é uma passagem muito interessante, né, que no contexto anterior fala acerca de uma necessidade do Senhor que Ele viu em escolher homens para andar com Ele. Então, antes de escolher os 12, aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Então, o Senhor orou antes de levantar os 12 discípulos para andar com Ele. Assim, nós precisamos viver, né? Uma vida de oração. Orar sempre antes de tomar qualquer decisão. Orar quando acordarmos, orar quando dormirmos, orar diante das refeições, orar em momentos especiais na nossa vida e orar quando nós estamos passando por dificuldades. Então, em todo o tempo, nós precisamos viver uma vida de oração, porque a oração é um dos combustíveis para que vivamos essa vida cheia do Espírito Santo de Deus. Assim, nossa oração ela deve ser contínua, ela deve ser espontânea, sempre buscando depender exclusivamente do Senhor, orando sempre uns pelos outros, assim como Paulo, que em suas cartas sempre pedia que orassem por ele. Ou seja, Paulo, um apóstolo do Senhor, que vivenciou tantas coisas com Deus, que vivenciou milagres, que abriu igrejas em nome de Cristo, que expandiu o Evangelho, ele sempre pedia que a igreja orasse por ele. Então, na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 3, 1-2, Paulo diz: no demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós, e para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. Ou seja, ele acreditava na oração da igreja. Ele acreditava que a oração da igreja tinha poder sobre os maus, sobre os homens dissolutos. Por quê? Porque o evangelho sofria perseguição desde daquele momento. Então, ele acreditava que quando a igreja orava, a palavra de Deus ela seguia livre, ela quebrava todos os obstáculos para que o poder do Senhor, o Evangelho de Cristo, chegasse a toda criatura. De igual modo, nós devemos também amar a palavra de Deus.
Nós precisamos dedicar tempo para meditar nela, para retirar ensinos para a nossa vida, através de uma leitura, através dos devocionais, através do momento dos cultos, através dos cursos bíblicos que fazemos e também aqui, através do EBD. Então, todas as vezes que estamos debruçados sobre a palavra do Senhor, ela tem algo a nos falar, ela tem algo a nos moldar. E isso vai enchendo a nossa vida. É também um dos combustíveis para a fé do cristão. Então, esse fervor espiritual, estar cheio, né, do Espírito Santo de Deus, é promovido em nós através da oração e através da leitura diária da palavra do Senhor. Então, a sabedoria, a felicidade, o fervor espiritual do cristão provém exatamente da meditação também nas Escrituras. Ela é, sem dúvida alguma, o nosso alimento diário. Assim como o nosso corpo precisa de determinada quantidade de calorias diárias, assim o nosso espírito também precisa. Precisa desses combustíveis, precisa desse alimento. Nós precisamos diariamente estar envolvidos com oração e com a palavra de Deus. A Bíblia corrige os nossos erros, ela orienta os nossos passos, pois é totalmente aplicada à nossa vida diária, tanto na família, tanto na igreja, no trabalho, na sociedade. Ou seja, ela mudando a nossa vida, né, o nosso caráter, o nosso modo de pensar, promove mudanças tanto na igreja, porque juntos formamos o corpo de Cristo, promove mudanças na sociedade, promove mudanças na nossa família, ou seja, através dos ensinos que estão na palavra do Senhor, e são ensinos para qualquer situação da nossa vida, basta que a gente leia, basta que a gente medite, basta que a gente saiba verdadeiramente o que Deus quer falar conosco. Irmãos, nós não vamos saber o que Deus quer falar conosco, o que Deus tem para cada um de nós, se nós não lermos a palavra. É a palavra que nos ensina. E nós precisamos colocar na nossa rotina, incluir na nossa rotina diária o nosso momento com Deus, o nosso devocional com o Senhor. Colocando tais práticas, ou seja, a oração e a palavra de Deus no nosso dia a dia, nós vamos ser diferentes dos nécios. Ou seja, nós vamos ser diferentes dos tolos e nós vamos nos tornar sábios. A palavra ásophos é exatamente falta de sabedoria. Ou seja, sofia, sabedoria. Ásophos é aquele que não tem sabedoria. Ou seja, indica exatamente o tolo e aquele que não tem juízo. E contrasta exatamente com aquele que detém a sabedoria que vem do Espírito. Então, quanto mais nos aproximamos da palavra do Senhor, mais ela nos torna sábios. Por quê? Porque todas as nossas ações vão ser promovidas segundo a vontade de Deus. Nós vamos estar sendo direcionados segundo a palavra de Deus, segundo a vontade do Senhor. E isso vai contrastar exatamente com nécios. Por quê? Porque os tolos, eles não leem a palavra do Senhor. Os tolos, eles não têm acesso à palavra do Senhor. Os tolos, eles não desejam ler a palavra do Senhor. Os tolos, eles se afastam de tudo aquilo que promove sabedoria. Então, eles acham que a vida que eles levam, as coisas que eles fazem, são promovidos pela própria sabedoria humana. E a sabedoria humana, ela é falha. O nécio, ele não prioriza a vontade do Senhor. E ele não prioriza em nenhuma de suas decisões. E ele vive exatamente conforme o padrão do mundo. E acha que está certo. E acha que aquilo que o mundo diz para que a gente faça é a melhor coisa para a nossa vida. Só que a gente sabe que é uma falácia de Satanás, né? Aquele que vive segundo os padrões do mundo está vivendo uma vida de frieza espiritual, está vivendo uma vida de afastamento com Deus, está vivendo uma vida que vai levar ele à morte espiritual. Agora, aquele que se aproxima do Senhor, se aproxima da sua palavra,
se aproxima de Deus, da sabedoria de Deus, a cada momento da sua vida, ele vai agir, ele vai pensar, ele vai fazer segundo a vontade do Senhor. Todas as suas decisões vão ser segundo a vontade do Pai. Então, o cristão, ele vive diariamente na contramão do mundo. O mundo ele vai para uma direção, o cristão vai para o outro. O cristão, ele cuida do seu tempo, remindo o seu tempo. Ou seja, ele dá importância a cada segundo da sua vida. Ele pega as oportunidades, né, que o Senhor dá diariamente a ele para fazer coisas boas, para promover o reino, para pregar o evangelho, para dar bom testemunho. Ou seja, nós temos 24 horas diárias. E 24 horas, como cristãos, nós precisamos saber remir o nosso tempo, fazer coisas que agradam ao Senhor, aproveitando cada segundo, né, fazendo coisas, promovendo oportunidades para que a obra de Deus seja feita. Falando de Jesus em meio a esses dias maus. Tópico 2. A importância de manter-se cheio do Espírito. Irmãos, é exatamente isso aí que a gente está vendo na imagem. Manter-se cheio do Espírito é manter a bica aberta, a água correndo, é viver uma vida transbordante. Nós somos o copo, a água é o Espírito Santo de Deus. E nós vamos deixando ele preencher cada cantinho do nosso ser. E o agir do Espírito Santo na nossa vida é um agir dinâmico. E é justamente a partir da nossa conversão, ele habita em nós, ele começa a agir. Ele vai tirando cada sujeirinha da nossa vida, vai arrancando as podridões, os entulhos. Ele vai limpando o nosso caráter, ele vai moldando-nos novamente a uma nova criatura, um novo modo de pensar. Então, ao invés de nos embriagarmos com vinho, Paulo nos diz, o cristão deve encher-se do Espírito. O vinho, ele produz contenda, o vinho, ele produz devassidão. Por quê? Porque ele tira o foco da vida do cristão. Ele muda a centralidade da vida do cristão. Passa a ser a vontade humana. Por quê? Porque quando o homem se embriaga, ele perde a sua centralidade, o seu equilíbrio. E ele fica totalmente à mercê das coisas que ele acha que está certo fazer. Enquanto que quando nós nos embriagamos do Espírito Santo de Deus, ou seja, quando a gente vive essa plenitude, né, da água jorrando na nossa vida, nós vamos tomando atitudes que agradam ao Senhor. Nós vamos permitindo que o Senhor produza em nós mudanças, atitudes que agradem a Ele. Então, estar cheio do Espírito é diferente de ser batizado do Espírito. Batizado no Espírito Santo de Deus, nós já estudamos em uma outra lição. É algo que o cristão precisa buscar. É algo que o cristão precisa querer. É algo a mais que o Senhor nos dá do alto para que possamos fazer a obra dele com poder e ousadia. Agora, estar cheio do Espírito Santo é viver, é querer, é andar todos os dias nessa completude, nessa perfeição, né? Essa plenitude do Espírito Santo em nós. O livro de Atos dos Apóstolos e as cartas paulinas, eles nos mostram que mesmo depois de serem batizados no Espírito Santo no dia de Pentecostes, os apóstolos buscavam viver uma vida cheia do Espírito Santo. Em Atos 6:3, nós vemos uma passagem interessante quando estava tendo muita necessidade de novos obreiros, né, de pessoas que fizessem um serviço para que os apóstolos pudessem pregar o evangelho. E os apóstolos eles estavam tendo que solucionar algumas dificuldades na igreja primitiva que estava surgindo ali. Então eles veem a necessidade de levantar homens, né, capacitados para solucionar aquelas dificuldades. Então, nessa descrição, nesse contexto de Atos 6, vê-se a necessidade de se escolher 7 diáconos.
E a palavra de Deus no versículo 3 do capítulo 6 nos diz: sendo assim, irmãos, escolham 7 homens respeitados, essas são as características desses diáconos, cheios do Espírito e de sabedoria. Por quê? Porque eles deveriam, estar ali prontos para resolver qualquer questão que se levantasse para uma discussão, qualquer dificuldade no iniciozinho da igreja. Eles deveriam estar revestidos da sabedoria do Espírito, eles deveriam estar cheios do Espírito Santo para tomar as melhores decisões. Então, nós devemos buscar diariamente esse transbordar do Espírito em nossas vidas. Somente assim nós viveremos essa plenitude, essa alegria, não a alegria passageira quando o homem está embriagado de vinho, que parece estar alegre, mas na verdade está completamente fora de si. É uma alegria que vem do Espírito Santo. É um momento onde a paz que vem do alto toma conta do nosso ser. E vai produzindo em nós o quê? O fruto. O fruto do Espírito que também nós estudamos, que tem características, esse fruto tem características, que nós encontramos no próprio Deus, ele permite que nós tenhamos. Então, é muito importante mantermos sempre cheios do Espírito Santo, que nossas vidas diante de Deus possam ser como esse copo na imagem, sempre transbordantes, cheios, plenos da presença do Espírito Santo de Deus em nós. Terminamos essa lição, queridos, com esse terceiro tópico que diz vigilantes contra a frieza espiritual. Nessa imagem a gente vê uma torre de vigia. A torre de vigia ela tem uma característica muito importante quando a gente visualiza ela nos extremos de uma muralha. Toda muralha tem uma torre de vigia em seus extremos. Por quê? Porque quando o vigia está ali naquela torre, ele consegue ver 360 graus, ele consegue presenciar, enxergar, visualizar a chegada do inimigo. Então, nós como cristãos, nós precisamos ser vigilantes. Vigiai e orai. Então, em todo tempo, nós precisamos olhar para o espelho, nos enxergarmos e vermos como está a nossa vida espiritual. Olhar para dentro da nossa alma, ver as nossas necessidades e ficar longe, muito longe da frieza espiritual. Então, como então, nós identificamos se nós estamos cheios do Espírito? Paulo, nesses versículos, assim como vimos na introdução, ele nos aponta algumas características daquele que está cheio do Espírito. Então, se nós somos pessoas vigilantes, se nós estamos sempre buscando estar na presença do Senhor, nós conseguimos enxergar essas características em nós. Então, ele cita pelo menos 3 características. Ele fala acerca de testemunho e ele fala acerca de uma vida de gratidão e uma vida de submissão. O testemunho, é aquele testemunho que transborda, ou seja, tudo aquilo que você está vivendo internamente, toda a ação de Deus que está sendo promovida dentro de você, transborda, se expõe, vem para fora. E os seus atos com o outro e os seus atos como igreja de Cristo se tornam aparentes. E essa aparência é exatamente aquilo que manifesta o quê? A sua vida diária, com o Senhor. Então, se você tem uma vida com Deus, os seus atos vão ser como o Senhor gostaria que fosse. Se você tem uma vida com Deus, se seus pensamentos são do alto, a sua fala vai ser uma fala que vai promover o reino. A sua fala não vai ser uma fala agressiva. Você não vai promover discórdia, dissensões, fofocas. A sua fala vai promover coisas abençoadoras. Você vai abençoar até mesmo os seus inimigos. Então, quando nós estamos na presença do Senhor, o nosso pensar, o nosso falar, o nosso agir, o nosso andar, o nosso vestir, tudo vai refletir a glória de Deus em nós. Então, é um testemunho que transborda.
E Paulo está falando, se esse testemunho que transborda não está de acordo com aquilo que Deus espera de você e de mim, então nós estamos vivendo um começo de uma frieza espiritual. O que Deus espera de mim e de você é que verdadeiramente, nos momentos de culto, nos momentos na família, no trabalho, onde quer que a gente esteja, a gente seja um testemunho vivo de Cristo em nós. Então, tudo aquilo que a gente vai falar vai ser bênção. Tudo aquilo que a gente vai fazer vai ser bênção. Então, nos cultos, é aquele momento de adoração. Nós já estudamos isso, irmãos. A adoração é algo que exatamente expressa o que está dentro de nós. Então, se somos cheios do Espírito Santo, as nossas mãos vão adorar o Senhor, o nosso corpo vai adorar o Senhor, a nossa fala, a nossa boca vai adorar o Senhor. Paulo fala acerca de expressar o que está no coração através das músicas. Então, ele cita, que cantar salmos, ele cita de cantar hinos, de louvarmos ao Senhor com cânticos espirituais. E o que seria isso então? Os salmos eles sempre estiveram presentes, estão presentes até hoje na vida do judeu. É uma coleção de poemas e que são cantados. Nós, infelizmente, enquanto cristãos, nós perdemos um pouco isso. Pouquíssimas vezes nós expressamos o salmo através da música. Mas na nossa liturgia cultica, o salmo está sempre presente, porque é a palavra que abre os nossos cultos. Mas aqui Paulo estava falando que eles cantavam através dos salmos. Também cantavam através de hinos, cânticos de alegria, salmodiando, cantando hinos ao Senhor. E também cânticos espirituais. Quando se fala de cânticos espirituais, são exatamente aquelas manifestações espontâneas, que expressam alegria, louvor do coração. Geralmente na ocasião de um momento especial que a pessoa está envolvida com o Espírito Santo de Deus e ali ela começa a cantar de uma forma que muitas vezes nem a igreja compreende. Por quê? Porque são expressões, são palavras de adoração ao Senhor, assim como falar em línguas, se não tiver interpretação, as pessoas não compreendem o que está sendo dito, assim são os cânticos espirituais, São expressões resultantes exatamente da presença do Espírito dentro da vida do cristão, dentro do cristão. E ele está naquele transbordar do Espírito e ele começa a cantar espiritualmente, adorando ao Senhor em todo o tempo, expressando o que está dentro de nós, ou seja, esse transbordar do Espírito de Deus. Uma segunda característica daquele que está cheio do Espírito é que ele dá graças a Deus em todas as circunstâncias. Será que em todas as circunstâncias da nossa vida nós temos dado graças ao Senhor? Ou seja, nós temos nos prostrado diante do Senhor e agradecido mesmo pelos momentos de dor? Ou entra em nós um desespero, um medo? Porque, irmãos, tudo aquilo que não provém de Deus promove frieza espiritual. Então, toda angústia, todo medo, todo desequilíbrio, toda tristeza emocional profunda é algo que nós precisamos mudar através da ação do Espírito Santo de Deus em nós. Nós vimos isso, inclusive, no culto de estudo nessa quinta-feira. As nossas emoções, tudo aquilo que é promovido dentro de nós, do nosso coração, na nossa mente, precisa ser moldado, precisa ser trabalhado pela ação do Espírito Santo de Deus. Porque senão nós vamos continuar nessa situação que toma conta da nossa vida e nós não vamos conseguir sair dessa situação. Mas o Senhor nessa manhã está falando contigo e comigo que
Não importa a circunstância que nós estejamos vivendo, nós precisamos dar graças ao Senhor. Porque é na dificuldade que Ele nos molda, são nos problemas que Ele nos molda, é no deserto que Ele nos molda. E nós precisamos dar graças ao Senhor por isso, nos colocando submissos à vontade dEle. Porque muitas vezes o Senhor diz não quando a gente quer que Ele diga sim. Muitas vezes o Senhor fala, espera, quando a gente quer imediatamente alguma coisa. Então, se a vontade do Senhor está sendo diferente da sua vontade, da minha vontade, dê graças a Deus. Por quê? Porque Ele tem sempre o melhor. E quando a gente fala isso, parece que, mas vai demorar. Mas eu queria tanto isso. Eu queria tanto aquilo. Não. O que vem de Deus é perfeito. É um tempo perfeito. É algo perfeito. Para o momento perfeito. Para que a gente possa viver essa perfeição e ter uma experiência profunda com o Senhor. Somente através da ação do Espírito Santo de Deus em nós é que nós somos verdadeiramente capazes de levar essa vida de gratidão, Pai. Porque por nós mesmos nós não somos gratos, irmãos. Quantos pedidos de oração fazemos ao Senhor e sequer nós depois agradecemos? Quantas coisas nós pedimos ao Senhor e o Senhor, pela sua bondade e misericórdia, nos concede, nós sequer levantamos 1 minuto de oração, de gratidão e de ações de graças ao Senhor por aquilo que Ele está nos dando. Nós sequer, às vezes, estamos sentados à mesa com a nossa família e agradecemos o alimento. Não importa qual alimento esteja no prato, nós precisamos ser gratos por aquilo que o Senhor tem nos concedido. Porque Ele tem, sim, suprido todas as nossas necessidades. Louvado seja o Senhor por isso. E essa ação da Trindade, que Paulo fala acerca da Trindade nesses versículos, essa ação, da Trindade em nós, nos ausenta de uma possível frieza espiritual. E a terceira e última, característica de se viver cheio do Espírito, Paulo fala acerca de submissão. Estar sujeito ao outro. E estar sujeito a Deus, estar sujeito ao outro, isso vem de um coração quebrantado, um coração humilde diante do Senhor. E isso expressa o quê? Exatamente a plenitude do Espírito. Nós só somos humildes diante do Senhor, falando, Senhor, seja feita a sua vontade. Senhor, eu entendo os teus propósitos. Senhor, que nada eu faça que não seja segundo o teu querer. Senhor, está aqui a minha vida. Faz de mim aquilo que o Senhor quiser. A gente só se coloca diante do Senhor dessa maneira quando a gente tem a plenitude do Espírito dentro de nós. Porque por nós mesmos, irmãos, nós queremos fazer a nossa vontade do nosso jeito, no nosso tempo, do jeito que der. A gente quer fazer a situação. A gente só tem queixa e murmuração. A gente não consegue, por exemplo, nesse momento de pandemia, entender que o melhor que Deus quer para mim e para você é uma vida de plenitude no Espírito. Que sejamos plenos espiritualmente. Por quê? Porque sendo plenos espiritualmente, nós vamos entender a vontade de Deus no meio de uma pandemia. E é isso que Ele quer falar comigo nessa manhã e falar contigo. Vamos ser vigilantes, irmãos. Se você saiu da torre de vigia, volta para ela. Busca essas 3 características na sua vida. Se elas não são encontradas na sua vida, assim como eu fiz esse exercício diante dessa lição, busque mais ao Senhor na palavra. Busque mais ao Senhor em oração. Se desnude na presença dEle. Se rasgue na presença dEle. Porque quando a gente se submete dessa maneira ao Senhor, nós verdadeiramente compreendemos aquilo que Ele tem para mim e aquilo que Ele tem para você. E Paulo vai adiante quando ele escreve, a Igreja de Cristo,
dizendo que nós precisamos nos submetermos uns aos outros. E Pedro também fala isso na sua primeira carta, no capítulo 5, parte B do versículo 5. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças humildes. Ou seja, nós precisamos, nos humilharmos diante das autoridades constituídas, nós precisamos nos humilhar e submetermos a hierarquia dentro da igreja, a hierarquia no nosso trabalho e também nos nossos irmãos na fé. Que Deus possa verdadeiramente nos abençoar e nos dirigir. E eu concluo essa lição com essa passagem maravilhosa de Jeremias, capítulo 17, versículos de 5 a 8. Queridos, há um rio que passa pela nossa vida, aleluia. E esse rio, ele promove mudança. Esse rio, ele vem para limpar o nosso ser e nos encher dessa plenitude do Senhor. Se observarmos as águas do rio, as árvores que nascem, no entorno do rio, nas suas beiradas, se observarmos como a água do rio cristalina enfrenta as pedras e os obstáculos e vai no seu curso, nada impede essa água viva, cristalina de um rio. Assim é o Senhor na nossa vida. E diz assim a palavra do Senhor: assim diz o Senhor, maldito é quem confia nas pessoas, que se apoia na força humana e afasta seu coração do Senhor. É como arbusto solitário no deserto, não tem esperança alguma. Habitará em lugares isolados e estéreis, numa terra salgada onde ninguém vive. Mas feliz é quem confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. É como árvore plantada junto ao rio, com raízes que se estendem até as correntes das águas. Não se incomoda com o calor e as suas folhas continuam verdes. Não teme os longos meses de seca e nunca deixa de produzir frutos. Aleluia. Que assim seja a minha vida, Senhor. Que assim seja a vida do meu irmão. Que nós sejamos como essas árvores plantadas no curso do rio, que mesmo vindo a seca, nós venhamos a continuar produzindo fruto do teu Espírito. Que nossas vidas sejam regadas diariamente, preenchidas na profundidade, na plenitude do teu Espírito que é santo, Senhor. Obrigada, Senhor, por esse momento. Que a vida do meu irmão, que a minha vida, que a vida da Igreja de Cristo aqui na terra, seja uma vida plena, uma vida de fervor espiritual, para que a glória de Deus seja manifesta através de cada um de nós. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Irmãos queridos, louvamos ao Senhor porque chegamos ao final de mais uma lição. Que o Senhor tenha falado ao seu coração como falou o meu. Que possamos permanecer firmes e constantes na fé, na oração e na meditação da palavra do Senhor, que é o nosso alimento diário. Oremos. Querido Deus, amado Pai, te louvamos, te bendizemos, te adoramos, Senhor. Pai de amor, te rendemos graças e louvores e te agradecemos de todo o coração, Senhor, por essa oportunidade de estudarmos mais, Senhor, sobre a tua vontade, sobre o reino dos céus, sobre a forma como devemos viver, Senhor. Pai, que o Senhor possa nos ajudar, Espírito Santo de Deus, tirando de nós, Senhor, tudo aquilo que não agrada o teu coração. Pai querido, Pai amado, nos direciona, Senhor, nos fortalece. Nós precisamos do Senhor todos os dias da nossa vida. Te agradecemos pela Escola Bíblica Dominical, te agradecemos pela nossa igreja, pelo nosso pastor. Pai, nesse momento também lembramos, Senhor, de todos aqueles que estão enfermos, acamados, internados na UTI, Senhor. Pai, visita, Senhor, transforma essa história, Senhor. Que possam ser grandes os testemunhos, Senhor, de maravilhas e de poder, Senhor.
Cremos no teu poder, Senhor. Cremos no teu sobrenatural, Pai. Por isso, toma a vida de cada um deles pela mão, Senhor. Muda a história, Senhor, dessas pessoas que nesse momento estão aflitas, seja por uma doença, seja por problemas financeiros, emocionais, Senhor. Pai amado, Pai querido, estamos aqui diante de Ti, te rendendo graças e louvores na certeza que Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso socorro, Tu és a nossa ajuda, Pai. Continua conosco, Senhor, continua, Senhor, no nosso dia, Senhor. Continua falando conosco, Senhor. E que nossa semana, começar pelo dia de hoje, Senhor, possa ser uma semana de vitórias, de maravilhas, Senhor, de alegrias na Tua presença, Pai. Essa é a nossa oração e nosso agradecimento no nome santo do Senhor Jesus. Amém, Pai. Queridos, que você possa ser realmente abençoado durante toda essa semana. Receba um grande beijo meu e de toda a minha família. Deus te abençoe.